cara de boi. Se você tá vendo esse vídeo é porque a gente tem muita coisa em comum, a gente é tipo melhores amigas, tipo assim, coisinha linda de neném, por quê? Porque nós não somos meninas, eu sou menina, você é menino. E se você é menino também, a gente tem muita coisa em comum, porque você tem uma criatividade muito maravilhosa, porque eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. I believe you. Então você é uma pessoa assim, iluminada, que vai conseguir ver esse vídeo e transformar em algo que seja muito útil pra você e vai ser algo muito legal. Eu assisti aqueles vídeos de autoajuda. Porque você tem que enxergar o potencial em você. O que isso tem a ver com o vídeo? Não sei. Mas as ideias de hoje estão muito legais e é o que importa. Então já deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, porque aqui a gente é muito amor, muita paz, muita alegria. Então já se inscreve, tá? Ó, vem fazer parte dessa galera toda maravilhosa, que são as cuquinhas e cuquinhos desse Brasilzão, desse mundo todo. Amo vocês, gente. Tô muito sentimental hoje. Então vamos nessa. Se tem uma coisa que eu tenho muito problema e toda vez que eu vou abrir minha casa, fazer qualquer coisa, eu tenho a maior dificuldade de encontrar é a minha chave. Porque eu não sou desse tipo de pessoa que consegue deixar só a chave que usa no molho de chaves, não. Eu tenho que botar chaves que eu nem sei de onde é, que estão lá há 30 anos, eu vou acumulando chaves. A hora que eu vejo, eu tenho 300, entendeu? Então esse é um jeito bem legal de você marcar a sua chave e saber exatamente qual que é. Na hora que bater o olho, precisou abrir a porta, assim, ó, pronto. E pra isso eu vou pegar a minha chave e vou usar um material que é muito fácil de encontrar e muito barato e muita gente tem em casa. E na minha opinião, pelo menos com a minha habilidade, eu sou péssima pra mexer com biscuit, me dá muito trabalho, tenho um mó trampo, mas com isso daí eu consigo fazer um monte de coisa bonitinha fácil, que é o Durepox, a cola epóxi, que são essas massinhas aí, que é uma cinza escura, uma branca, pra você misturar e ficarem a mesma coisa. E aí quando você misturar, ela ficar numa cor homogênea, aí ela tá pronta pra você misturar. Então, pra começar, eu faço uma bolinha grande, do tamanho que eu sei que vai caber na minha chave, eu corto com a faca a bundinha dela, assim, ó, fica parecendo uma bundinha mesmo, e eu encaixo ela dentro da chave. Depois que você encaixar, é só você ir modelando com a mão. Se precisar, você dá uma olhadinha na água ali, ó, que fica mais fácil pra ficar bem lisinho. Modela dos dois lados bonitinhos. Quando ele ficar bem lisinho, você pode começar a criar o desenho que você quiser. Nesse daí eu vou fazer um ursinho, então eu vou pegar duas orelhinhas com cola epóxi também. Aproveita enquanto elas estão molhadas, que elas grudam muito bem. Não tenho problema com isso, só não pode deixar secar muito. Então eu faço duas bolinhas do mesmo tamanho e usando a pontinha de um hashi. Isso mesmo que eu tô usando, a pontinha de um hashi pra fazer toda a parte da arte desse ursinho. Eu vou apertando ali as orelhinhas pra elas ficarem com aquela entradinha bonitinha. Tudo isso que você fizer, tem que fazer com muita calma, com muita paciência, porque é isso que vai definir se vai ficar bonitinho ou não vai ficar bonitinho o seu ursinho, entendeu? Faz com calma ali, neném, gruda as orelhinhas e agora com o mesmo palito eu vou tentar assim, ó. Eu fui na sorte, gente, tem que admitir. Eu não sei como eu acertei, mas no final a gente sabe inconscientemente que eu fiz essa bolinha ali, ó, bem junto com a bolinha da chave. Depois que você fizer a bolinha, ele vai dar uma enrugadinha lá atrás, então você tem que ir lá, passar um pouquinho d'água e dar uma amassadinha de novo pra deixar bem lisinho. Aí eu lembrei, ursinhos também tem aquela parte do narizinho, então eu vou fazer outra bolinha pequenininha, vou dar uma amassadinha de leve ali e vou colocar um pouquinho abaixo do furo. Oi, que neném! Enquanto eu deixo secar, eu vou fazer a outra chave que eu uso, que uma é a chave da minha casa, a outra é a chave do correio, são duas chaves que eu nunca sei qual que é. Eu vou fazer a mesma coisa, vou misturar as colas epóxi, vou fazer uma bolinha, uma bundinha, colocar em cima da chave, vou deixar bem redondinho e dar uma alisadinha com a água até ficar bem bonitinho. E nessa daí eu vou fazer um porquinho. Porque na hora que eu coloquei aquela bolinha no ursinho, eu falei, cara, isso parece um porquinho. Vou fazer um porquinho também. Nessa eu já fiz o furinho antes, pra dar uma facilitada. E a orelhinha, a diferença é que a orelhinha do porquinho ela é mais pontuda, né? Então na hora de fazer, em vez de fazer redondinha, eu vou fazer um triângulo. Mas a parte com o hashi ali, de fazer aquela profundidadezinha, é a mesma coisa. E vocês viram que eu dei uma molhadinha no hashi pra ele ficar bem mais fácil de manusear e ficar bem mais lisinho. E faço duas orelhinhas iguais e encaixo ali em cima. Agora é a mesma coisa, pegar uma micro bolinha, dar aquela amassadinha, colocar um pouquinho abaixo do furo e deixar secar. A cola epóxi ela demora um pouquinho pra secar, então eu deixei ali de um dia pro outro secando, e depois disso eu só pegar a tinta e começar a pintar. Então primeiro eu pintei as partes maiores, pintei o porquinho ali, ó, de cor de rosa, menos na parte do focinho, deixei secando. Como eu não tô usando esmalte, se você quiser usar esmalte também pode, é muito mais fácil de aplicar e dar um acabamento melhor, até porque não descasca mesmo, mas como eu não tinha esmalte na hora, eu usei tinta mesmo, e pra deixar ele bem perfeitinho eu tive que passar umas 2 demãos de tinta. O pano eu pintei ali, ó, de branco, dando um acabamento bem legal, tirando a parte das orelhas, mas eu esqueci de pintar o focinho, porque eu achei que eu ia pintar todo de preto, não sei porque eu pensei isso, mas na hora de pintar eu lembrei que o focinho do panda era branco também, e eu ia desenhar um narizinho ali dentro, então eu pintei de branco também. E depois que ele secou bem, eu comecei a fazer os detalhes, pintei o focinho do porco com uma cor diferente, pintei as orelhinhas do panda, pintei os olhinhos do panda, aquela marquinha que ele tem no olho, sabe, delineado de panda. E essa é outra parte que, quanto mais paciência você tiver, vai fazer bem devagarinho,
pequenininho, com um pincelzinho bem pequenininho, melhor vai ficar. Quando secar bem a tinta do seu porquinho, do seu panda ou do bichinho que você estiver fazendo, é só passar uma camada de esmalte, na verdade não esmalte, de verniz, top coat mesmo, desse de unha, dessa vez eu tenho. Faça uma boa camada em cima pra ele não descascar, pra ele ficar bem bonitinho, pra ficar brilhosinho. Espera secar e é só você colocar no seu molho de chaves, a sua vida nunca mais será a mesma. E agora eu vou usar essa mesma ideia para fazer grãos. Vou usar o Durepox também, vou misturar as duas massinhas, só que dessa vez eu vou fazer rosquinhas, o que também é uma opção válida para você fazer na sua chave, se você quiser. A rosquinha ela é muito fácil. É só você fazer duas bolinhas, cortar o fundinho também, igualzinho a gente fez na chave, encaixar o grampo, e aí com o meu rachinho eu fiz uma bolinha no centro, e com esse mesmo rachinho eu fui fazendo a correção da bolinha, e com o dedo eu fui ajustando para ele ficar bem redondinho. Depois disso eu esperei secar, e aí pintei tudo de marrom. Esse marrom que eu tenho eu achei um pouquinho mais escuro do que eu queria. Então ficou uma torrada meio que passou do ponto, né? Passei duas mãos ali de tinta marrom e depois pra fazer a cauda do meu donut, em vez de só pintar e deixar ele bem liso, eu peguei cola quente e comecei a fazer a cauda com a cola quente, porque fica uma coisa assim, bem alto relevo mesmo, bem suculenta e eu acho que fica muito legal. Espera a cola quente secar e aí é só você pintar a sua cobertura da cor que você quiser. Essa cobertura aí eu pintei de branco, mas eu pintei os outros dois clipes que eu fiz de rosa e de verde. E agora é só você esperar secar e colocar alguns desenhos de granulado ou botar enfeitinhos, enfeitar do jeito que você quiser e você já tem clipes mó gracinha pra você colocar ali no seu caderno ou em qualquer outro lugar. Preparada para o melhor chinelo de pano da sua vida? Não só o mais fofinho que você vai ter, mas também o mais confortável. Pense no chinelo gostoso de usar em casa, é esse. E tudo que você precisar é de EVA para começar. Eu peguei um EVA preto ali e coloquei um chinelo do meu número e fui fazendo esse molde do chinelo, que eu queria que ele ficasse certinho no tamanho do pé. E aí, para ficar bem durinho, bem firme, eu fiz 3 camadas de molde de chinelo. Então eu desenhei o chinelo 3 vezes e fui colando com cola quente ali, ó. A cola quente eu tô passando bastante, preenchendo praticamente toda a área e fazendo 3 camadas de cola quente. Ah, mas eu poderia ter recortado o molde antes de colar? Pode, mas aí não vai ficar tão perfeito quanto você colar todos eles juntos e aí fazer o recorte, que daí ele fica certinho, como se fosse um EVA só que bem grosso. Se você tiver algum outro tipo de borracha ou quiser usar o próprio chinelo, se você tiver algum chinelo que arrebentou a tira e quiser usar ele pra fazer, pode ser também. Em cima dessa camada de chinelo eu coloquei uma manta, o nome disso é manta mesmo, se você for na loja procurar é manta. Passei a cola quente também e também com a tesoura eu vim tirando o excesso. Depois em cima dessa manta eu peguei um tecido que ele é tipo não é feltro não, gente. Ele é um tecido mais fofinho, tipo de coberta fina, essas cobertas de neném. Eu peguei o cor-de-rosa pra esse chinelo, passei cola quente ali em toda a lateral da manta e encaixei ali o meu tecido. Depois disso eu vou tirar uma medida mais ou menos de quanto eu preciso deixar pra que eu consiga fazer com que esse tecido ele cubra pelo menos essa voltinha ali, ó, da parte da lateral do chinelo. Então eu recortei ali em volta, deixando um espaço pra dar um acabamento legal, né? Porque se eu deixar tudo junto vai ficar aparecendo essa parte preta e não é a ideia, eu quero que fique bem fofinho. Então ali na lateral eu fui passando cola quente e fui virando pra cima a parte rosa. Assim, quando eu fizer a parte de baixo também, ele vai ficar bem bonito, porque não acabou, ainda não acabou a parte de baixo. Calma lá que a gente já volta aí. Terminei de grudar a parte cor-de-rosa, agora eu vou fazer a tira do meu sapato, do meu chinelo, né? Porque pra mim é tudo sapato, botou no pé é sapato. Aí as pessoas ficam me corrigindo, mas isso não é sapato, é chinelo, isso não é sapato, é bota, isso não é sapato, é tênis. Eu fico, mano, mas tô no pé. Bom, peguei uma tira ali, é óbvio que eu coloquei o meu chinelo no pé e fiz uma medidinha ali do meu pé pra criar o tamanho, a grossura e o comprimento dessa tira. Então você coloca no seu pé, porque isso vai depender também do seu tamanho, do seu número e etc. E eu coloquei ele virado pra cima e grudei com cola quente na sola de baixo. Mas é claro que não vai funcionar se deixar assim, por isso eu peguei outra palmilhazinha de EVA pretinha, grudei naquela parte cor-de-rosa, cortei bonitinho, deixando 1 milímetrozinho pro lado ali, ó, pra dar um acabamento legal. Cortei bem certinho, porque essa parte vai ficar aparecendo, então quanto mais certinho você deixar, mais certinho vai ficar o seu chinelo. Passei cola quente ali em cima e como dessa vez eu cortei antes, você tem que grudar bem certinho, então eu fiz por partes. Primeiro eu passei cola quente ali na parte de cima, depois passei cola quente ali na parte do meio, já levando pro final, sabendo que eu tenho que deixar o espaço certo pra grudar no final. Passei cola quente no final e tadã! Agora você já tem o solado do seu calçado. E aí é só tirar o excesso que sobrar, porque um rosa vai encontrar com o outro rosa pra dar o acabamento. Aí
você tira o excesso pra ficar muito certinho e pronto, você tem o chinelo. Agora a gente vai começar a frufruzar ele, deixar ele stylist. A primeira coisa é deixar ele antiderrapante. Então ali na parte de baixo eu passei um pouquinho de cola quente ali em zigue-zague e esperei secar. Agora é o momento que você vai transformar o seu chinelo no que você quiser. Se você quiser o chinelo de unicórnio, você pode fazer de unicórnio. Se você quiser o chinelo de mini, você pode fazer de mini. Você pode fazer do que você quiser. Eu escolhi fazer de panda, porque eu tô nessa vibe, porque eu tô gostando muito de panda. Então como eu tenho uma chave de panda, eu quero fazer parzinho com o meu colarzinho de panda. Então eu colei alguns pedaços de feltro ali preto e fui colocando até ele ficar muito kawaii, muito bonitinho. Aí é só você grudar as duas partes e fazer o outro chinelo igual. Como vocês já devem ter reparado, eu não mostrei os dois juntos, mas eu fiz um chinelo rosa e um chinelo azul. Tchau!